Bom dia, tudo bem? Tudo. Então, olha só, eu preparei uma proposta para essa semana, tá lá no Sysflaming, mas eu não vou deixar vocês fazendo a proposta, não. Eu realmente tinha preparei, não tinha preparado, não. Eu preparei uma revisão e eu queria conversar com vocês sobre as competências. Eu acho que vale a pena a gente conversar, vocês, já que são poucas, né? Só tem meninas, já vou usar o termo certo. Poucas interessadas, e a gente vai conversar sobre as competências, vocês vão poder tirar dúvidas e a gente vai passar essas competências, revisar as competências do Enem, tá ficando gravado, depois eu coloco lá para quem quiser ver. Muita gente tem me perguntado sobre as competências, eu não sei se vocês se lembram de algumas aulas atrás, alguém me perguntou assim, mas professora, qual que é a competência 2 mesmo? Professora, o que é a competência, o que cobra da competência 1? Alguém me perguntou, né? E outro me perguntou assim, como que eu posso melhorar a competência 5? Então, é semana de revisão. Quem estava preocupado devia estar aqui para ver, né? Então, eu acho que é importante a gente ter esse espaço para revisar, e eu preparei o material, vou falar sobre ele, e aí se vocês tiverem dúvida, a gente vai conversando e a gente vai deixar esse material disponível, mas eu acho que o mais interessante é você estar presente para poder tirar suas próprias dúvidas, né? E depois, quando a gente começa no batidão de fazer texto e ver tema, é bem mais complicado, como foi no dia que me perguntaram. Tá certo? Vocês querem falar alguma coisa? Querem perguntar? Como é que está sendo aí para vocês essa época? O que vocês estão achando? Comentem para mim, por favor. Iriam, não Eu é acho. sobre isso. Pode falar. Não, pode falar primeiro, relaxa. É sobre a redação, que era a segunda. Antes da gente entrar de férias, era a segunda chamada e atividade avaliativa, não era tipo prova nem nada. Você não corrigiu, né? Corrigi tudo antes Corrigiu? do recesso. Só que eu acho que a Tá. escola tá entrando mais um. Só que eu acho que a escola ainda não liberou, porque eles vão liberar a nota do boletim, a nota das avaliações todas juntas, né? Eu acho que agora a Yara estava fechando o boletim, coisa assim. Que ela estava me pedindo nota ainda, estava verificando quem fez, quem não fez, mas tá tudo com ela já, tá? Tá, obrigada. Nada. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Eu tenho uma dúvida, tipo, você pode falar no final da aula ou agora, quando você preferir, mas, tipo, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre o modelo da redação da FUVEST, tipo, como é que faz conclusão, principalmente? Porque, tipo, conclusão tem proposta de intervenção, sabe? A gente pode falar junto quando eu chegar na competência 5 para falar da conclusão do Enem, aí eu já posso mostrar as duas, porque daí eu falo de uma e mostro a diferença da outra, pode ser? Beleza, obrigada. Né? Porque daí você sabe bem como é a conclusão do Enem, e aí eu vou firmar bem a conclusão do Enem hoje, eu vou falar de novo sobre ela, e aí eu já aproveito e falo qual é a diferença das outras conclusões, e principalmente a da FUVEST, porque daí fica bem clara qual é a diferença, e aí você vai saber fazer tranquilamente. E a gente pode ir fazendo um paralelo até, né? A gente pode ir fazendo um paralelo, você vai perguntando, é muito fácil de fazer quando a gente está falando de um mesmo gênero, porque a dissertação é a mesma, o que muda é o olhar, porque no Enem, o olhar é mais para as questões sociais. Então, eles querem que você problematize, eles querem que você apresente a sua tese, o seu ponto de vista sobre aquele problema, que você desenvolva argumentos consistentes para apresentar o seu ponto de vista sobre aquele problema e resolva aquele problema. O Enem quer isso. A FUVEST, ela quer o quê? Ela quer que você demonstre que você conhece aquele tema que eles apresentaram, que você entenda aquele tema dentro da sociedade. Ele nem sempre é um problema social, apesar deles já terem colocado o problema social, mas eles não querem que você simplesmente,
porque o Enem só quer simplesmente a solução de um problema. Na FUVEST, eles não querem simplesmente a solução de um problema, eles querem que você entenda esse problema, eles querem que você analise esse problema, que você saiba de onde vem, quais são as consequências e, se possível, uma solução. Mas a solução não é o mais importante. É a análise de tudo que é o mais importante, sabe? É o contexto, é a análise histórica, é o porquê aquilo aconteceu, como chegou naquele ponto, é por que a sociedade vive esse momento. Então, é a análise do ser humano que é muito importante. Então, a FUVEST, ela quer isso. Você, como cidadão, se você se reconhece naquela situação, e se você sabe por que chegamos naquilo, quais são as consequências e tudo mais. Então, essa é a diferença. Entendeu? Ah, entendi, Pro. Muito obrigada. É bem bonito de ver a diferença de um para o outro. É bem legal. É verdade. É bem bonitinho. Deixa eu só pegar um lencinho aqui. Então, eu quero que vocês perguntem, tá? É a semana de você perguntar. Desculpa aí, eu tô com uma alergiazinha, tá, gente? Não é gripe, não, é só alergia. Então, tá. Então, a gente vai começar. Bom dia, Carla. Chegou agora. Pedro, chegaram um pouquinho depois. A gente está numa situação diferente, né? Eu preciso que vocês entendam que a gente não sabe o que vai acontecer, né? O Enem já soltou a data, que é janeiro. Então, a gente tem aí algum tempo. Eu preciso que vocês escrevam, que vocês se preparem da melhor forma possível. Eu tenho que parar de falar assim, quando a gente voltar, a gente não sabe quando isso vai acontecer, né? Eu espero que seja o mais rápido possível, possível. A gente está se preparando para essa volta, a escola está se preparando, os professores estão se preparando, a gente torce para que isso seja rápido, mas a gente não sabe quando, porque quem pode mandar, que são os governantes aí, estão decidindo isso. Vocês viram que Campo Grande está com um número muito grande, né, de casos, então a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe. Então, eu preciso que vocês se preparem, façam textos, tirem dúvidas, tá? Porque vocês têm que estar preparados para tudo, Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui vou compartilhar com vocês as competências, tá? E me interrompam o momento que vocês quiserem. Tá? Eu dei, para quem chegou agora, eu coloquei uma proposta no Sysflamming. Essa proposta tem um prazo de 1 semana para vocês me entregarem. Vocês não vão precisar me entregar hoje. Então, hoje a gente só vai tirar dúvida, vai conversar sobre as competências do Enem, tá? Para quem tem, vai revisar isso. Para quem tem dúvida, para quem não tem, vai fazer essa revisão. Se quiser conversar com a Larissa, né? Pediu para a gente ir fazendo um paralelo sobre outros vestibulares, eu vou fazendo esse paralelo, como eu já comecei, mostrando a diferença, né, da dissertação da FUVEST e do Enem. Eu vou fazendo e aí a gente vai conversando. Então, eu vou compartilhar aqui a tela com o slide do... Deixa eu ver se eu consigo direitinho. Vocês digam para mim se vocês estão vendo o meu PowerPoint. Estão? Tá normal, Pro. Beleza. Então, a gente vai falar dos critérios de correção do Enem. Eles não soltaram ainda nada de diferente para esse ano. Tá? O que eles estão falando? Eles estão falando que vai ser a mesma banca, o mesmo formato do ano passado. Eles estão mandando os alunos estudarem as provas antigas. Os corretores estão ainda com os mesmos estudos do ano passado, né? Então, tá tudo do mesmo formato. Tudo que eu vou falar para vocês é do mesmo jeito que aconteceu ano passado. Então, não tem nenhuma novidade ainda
da correção de 2019 para esse ano. Então, a primeira competência, e eu acho a mais difícil, uma das mais importantes, e eu vou dizer o porquê que eu acho ela uma das mais difíceis, é a competência 1. Ela é simples, ela é direta, ela é objetiva, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Por que que ela é objetiva, ela é direta, ela é rápida, mas ela é muito difícil? Porque ela avalia você, candidato, do primeiro dia da escola até... Que dia que vai ser o Enem? 17 de janeiro? Até o dia 16. Tudo que você aprender e tudo que você aprendeu desde o seu primeiro dia de alfabetização até a véspera do seu Enem definitivo vai ser avaliado nessa competência 1. E é isso que é assustador. Por quê? Dominar a sua língua mãe, dominar a língua portuguesa. E dominar, gente, não é ficar cambaleando. É o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Quando eu pego uma redação 960, 980, 920, a minha pergunta é: o que esse candidato errou? Qual foi o erro que eles encontraram? Por que que esse meu aluno tirou isso? O ano passado o ano passado eu tive 2 numa escola, eu tive 1 aí no Fleming que tirou 980. Eu tive vários, gente, foram muitos que tiraram 960, 920. Eu tive aluno de segundo ano, eu tive aluno de primeiro ano que tirou 920. E sabe por que que esses alunos tiraram 900 e tantos? Por causa da bendita da competência 1. Porque assim, ó, para aprender a colocar argumento, para fundamentar argumento, a competência 5, que todo mundo morre de medo, que é a bendita da conclusão que a Larissa me perguntou. Professora, a conclusão, eu vou falar, vai pegar assim, vai fazer rapidinho. Todo mundo aprende, tem técnica para isso. Agora, a bendita da competência 1, que você aprende lá do infantil até a véspera da prova, gente, eu morro de corrigir essas redações. Mas toda redação tem erro. E isso é a vida toda. E se eu for corrigir lá na faculdade, vai continuar tendo erro. Porque é o domínio da nossa língua. Então, é acento, é tudo. Eu vou mostrar para vocês. O que eles cobram? Isso aqui está no manual do Enem, está lá no manual do candidato. Tá? O que eles vão cobrar? Esses desvios de convenção de escrita, os erros gramaticais, de escolha de registro e de escolha vocabular. Então, são esses 4 eixos que eles vão cobrar de vocês. De convenção de escrita, o acento, a ortografia. Gente, a separação silábica. Quando que você aprende separação silábica? Lá no primeiro aninho, na pré-escola, sei lá o nome que tem hoje. Aí ele já pula para o uso do hífen, que você aprende muito depois. O uso de letra maiúscula e minúscula, parece brincadeira, mas tem gente que erra isso. Eu tô cobrando de um aluno aí, colega de vocês, que não está aqui, que ele usa letra maiúscula errado, do 3º ano do ensino médio. Mas por quê? Ah, professor, ele não sabe colocar Brasil com letra maiúscula? Não, não é isso. É porque a letra dele parece uma letra maiúscula no meio da palavra. Não é porque ele não quer, porque ele não sabe, é porque a letra faz isso. E eu tô cobrando, e ó. E aí? Aí vai cair aqui, ó, nesse erro de convenção de escrita. Ele pode fazer o melhor texto do mundo, com a melhor argumentação, com a melhor conclusão. Ele vai errar isso aqui, porque eu tô cobrando, mas... Então, cuidado com os desvios. Às vezes parece uma bobeira, parece que eu tô sendo chata, mas é isso aqui que vai te tirar a nota. Erro gramatical, concordância verbal, nominal,
flexão de nome, de verbo, plural, né? Que entra tudo aqui, que são essas flexões, pontuação, paralelismo, regência, verbal, nominal, colocação de pronome, tudo isso você aprende do 5º ao 9º ano, do 6º ao 9º ano. De escolha de registro, aqui entra aquela famosa colocação de vocabulário, né? Que está ali embaixo também. Adequação à modalidade formal. Quando eu coloco lá o que é uma coisa, troque o vocabulário, melhore, amplie o seu vocabulário. Verifique se não há uso de registro informal. Quando eu coloco lá informalidade, por conta de, por conta informal, troca, usa uma palavra melhor. Talvez essa não seja a melhor palavra. Então, é isso que eu estou procurando para você não cair nesse desvio. Marcas de oralidade, escolha de vocabulário, precisão do vocabulário empregado. Verifica-se se as palavras selecionadas são usadas em sentido correto e se funcionam no contexto em que são empregadas. Então, tudo isso aqui são desvios que eles vão cobrar. Concordância, regência, colocação, ortografia, pontuação, crase. Tem muita gente com dúvida em crase. Falha na conjugação verbal, tempo e modo, excesso de verbos no gerúndio. Aquilo que eu cobro de você usar um único verbo, né? Tem gente que coloca 3. Esses dias eu peguei 4 verbos numa única frase, uma do ladinho da outra. Construção frasal deficitária. Então a frase fica totalmente confusa. Linguagem inadequada ao texto dissertativo escrito formal. Então às vezes parece uma crônica. Tem aluno que começa a frase assim, sabe, vírgula. É importante que você não está conversando comigo, não é uma carta. Então tem que ser adequada à dissertação. E isso vale para qualquer dissertação argumentativa. Aí eu já vou falar para todas as propostas. Pode ser para a FUVEST, pode ser para o Enem, pode ser para a Unesp. E aí eu vou além. São níveis diferentes. O Enem cobra a linguagem, norma culta. A FUVEST, ela cobra um pouquinho acima desse nível médio. A FUVEST, ela tem um nível de candidatos um pouquinho mais, que palavra eu vou usar, né? Mas são candidatos um pouco mais preparados. Ou talvez mais, que fizeram mais vezes essa prova. E aí esses candidatos, eles não são marinheiros de primeira viagem. A verdade é essa. É muito difícil você encontrar um aluno que termina o 3º ano e já entra numa USP, né? Então, eu já vi, mas é muito raro. Então, o nível das provas da FUVEST, das redações, são de candidatos que já tentaram muitas vezes e eles têm um vocabulário já mais apurado. Então, é alto. Se você vai fazer uma prova da FUVEST, o seu vocabulário ele tem que ser aprimorado. Você não pode usar um vocabulário simplório. Eles buscam um vocabulário acima de nível médio, sempre. Eles valorizam muito o vocabulário. Então, aqui na competência 1, não que lá seja competência 1, lá é diferente, tá? Lá são 3, não são 5, é um pouquinho diferente. Depois eu posso até te passar, Larissa, se você vai fazer mesmo, eu posso te passar no privado e tudo mais direitinho. Mas eles primam, tá? Eu passo. Mas eles primam pelo vocabulário, pela linguagem, tá? Então, por exemplo, se você tem uma palavra simples que você usa, o importante é você ir ao dicionário, e isso tem que fazer. Você vai ao dicionário e procura um sinônimo que seja de norma mais culta do que aquela que você está usando. Então, o que eu sugiro? Sugiro que você pegue a sua redação e observe. Essa palavra é simples, eu vou substituir. Eu posso até te ajudar a fazer isso numa redação. Essa palavra, essa a gente grifa, eu grifo para você e a gente vai fazendo essa jogada.
Por quê? Porque o vocabulário é muito importante. O mesmo texto, com a mesma argumentação, só que escrito de forma simples, ganha uma nota menor lá, tá? E o mesmo texto escrito de forma mais apurada, com a norma culta mais trabalhada, vai ganhar uma nota maior lá, porque isso tem peso lá na FUVEST. Então, a gente vai precisar trabalhar isso, beleza? Então, a gente vai fazer... Lina, Pode falar. eu tenho uma pergunta, tipo, no slide passado você falou sobre a pessoa que começa um período com sabe. Se eu colocar sabe-se que a persistência da fome é uma Aí realidade... já muda. Aí tá. já muda, entendeu? Agora, você ficar como se fosse informal, como se você estivesse conversando com esse leitor, aí você, tirando o pronome, fica informal. Cuidado com a informalidade, só isso que eu quis exemplificar. Ah, tá, entendi. Alguma Obrigada. dúvida até aqui? De nada. Ah, prof, fiquei com uma dúvida. Pode falar. Tipo, se você for citar um livro, tipo uma obra literária, e aí o nome da obra literária é tipo, por exemplo, Nossa História, que tem primeira pessoa. Pode citar? Pode, porque não é seu, não é a sua fala que está em primeira pessoa, entendeu? Ah, entendi. Faz sentido. Obrigada, prof. O que não pode é você, em primeira pessoa, entrar no texto. Então, vamos lá. Muito bem. Aqui tem outras falhas de estrutura sintática. Gente, se você tem alguma dúvida de um desses elementos que eu coloquei aqui, você tem que pegar uma gramática, tem que pedir ajuda. Quem que dá gramática? É a Paty? Ou é a Tati? É a Paty, com P. Então tem que ir atrás, pedir ajuda, tem que tirar dúvida, pega exercício. Olha, eu tinha uma aluna que ela escrevia maravilhosamente bem, o texto dela era impecável. Ela só perdia nota de gramática e ortografia. Eu tenho gente assim aí no Fleming também. E aí, o que ela fez? Ela falou, professora, eu não sei mais o que fazer, eu só perco nota de gramática da competência 1. Aí eu falei, olha, gramática é igual matemática. Tem que treinar. Ela foi para a professora de língua portuguesa e pediu exercício, igual exercício de concurso, para fazer concurso. Ela foi para a professora fez uma bateria de exercícios assim, para estudar, tipo exercício de concurso mesmo, tipo uma apostilinha, e ela foi treinar. Foi treinando acentuação, ortografia, aquelas coisas chatas mesmo, exercícios bem chatinhos, e ela foi fazendo, ela pegou uns 200 exercícios assim, e fazendo, igual matemática. Todo dia ela fazia uma pá de exercícios e ela foi melhorando. Ela foi muito bem. Isso é a aluna do ano passado da outra escola. E ela melhorou, ela foi muito bem. Ainda teve falhas, ela conseguiu acho que 960 na redação. E perdeu da competência 1, só. O resto ela foi muito bem. Então, o que eu falo? Observe qual é a sua falha. Depois de tudo isso aqui que a gente conversar, você vai ver qual é o seu. Se você vai muito bem na competência 1, nossa, fica muito mais fácil. Porque a competência 1 eu acho difícil. Porque é falha de anos passados, é da sua base, né? Então, isso é complicado. Períodos incompletos, isolamento de oração, quebra, se você não sabe formar oração, sujeito, predicado, complemento, isso é muito complicado. Isso é matéria de Fundamental 2, né, de 6º a 9º. Ausência de predicado, período com oração justaposta, aquela oração que você coloca períodos curtinhos, sabe? Eu falo que tem que ter vários períodos, aí o aluno começa a colocar frase, um monte de frasezinha, uma do lado da outra, sem fazer sentido nenhum. Falta de organização, excesso, repetição. A repetição de palavras é um problema muito sério, mostra que o aluno não tem vocabulário. Ou ausência de palavras. Então, tudo isso é um problema bem grave. Muito bem, então vamos ao que nos interessa. Eu preciso tirar um negocinho daqui e botar aqui embaixo. Aí. Desvios de convenções de escritas, né? A acentuação ou uso do A com H e tudo mais. Usos indevidos
Tem gente que aqui não. Usos indevidos de letra maiúscula e minúscula, separação de sujeito, uso de vírgulas, separação de verbo e objeto, separação de conjunção. Eu estou colocando todos os exemplos que me foram destacados por corretores, por colegas, por professores, tá? Então, prestem bem atenção em tudo isso. Separação de locução e a oração, subordinada, que introduz, então cuidado. Isolamento de aposto, de locuções adverbiais, de orações intercaladas. Separações incomuns, né? Nome, complemento, adjetivo, substantivo, advérbio. Ausência de vírgula em enumerações. Então, o uso da vírgula correta ou incorreta, ou o excesso dela, dá tudo errado. Então, são exemplos daquilo que você precisa tomar cuidado. Agora, isso aqui é que eu preciso que vocês observem. Como que é a correção, né? Como que eles avaliam? E eu acho que vocês se lembram, porque eu já mostrei isso para vocês, né? Como é o nível de performance que é feito. A estrutura sintática inexistente, deixa eu pegar a caneta aqui. É nível 0, então são vários níveis. A estrutura sintática deficitária e que tem muitos desvios é nível 1. Então, aquele texto carregado de erros com muitos desvios. Tá? E aí, esse candidato ganha 40 pontos. A estrutura continua deficitária. Ou, a diferença, ou. Tem um ou outro. Com muitos desvios, ele fica no nível 2. Ele pode ganhar 80 pontos. 40 ou 80. Ops. O que eu fiz aqui? Nível 3. Estrutura sintática regular e alguns desvios. Aí aqui a gente para conversar. Você lembra a sua nota do Enem? Você tem aí com você consegue abrir para ver a sua última redação do Enem, para você ver qual foi a sua nota na competência 1? Seria interessante se você pegasse, para você ver qual foi a sua performance na nota do Enem. É no espelho da redação que a gente vê? É no espelho da redação que você vê. Por quê? Porque aí você veria qual é o seu desempenho. Qual é o nível que você está? Você é regular, bom ou excelente? Porque eu não tenho aluno deficitário. Ou eu tenho regular, bom ou excelente. Eu tenho muitos alunos bons. Entre regular e bom. Alguns ficam aqui. Pode falar. O meu, tanto de 2018 quanto de 2019, foi 70%. Ficou 70%? Mas qual foi a sua? Ficou 180? Não, 140. Então ficou aqui na média, né? Eles fizeram a média, porque são 2 corretores. Ficou entre regular e bom. E aí, o que isso significa? Que você está em... Que tá, dá para... Exatamente, que você tem que melhorar. 140. Porque fez a média. Um te deu 120 e um te deu 160. Viu como é importante ver? Você não conseguiu dos dois uma avaliação boa. Um te deu regular. Seria interessante se você conseguisse dos dois uma avaliação boa, né? No mínimo. Para esse ano você conseguir excelente. Pode falar. Minha competência 1 foi 140 também. Também, né? Aí, ó, ganhou de um, você ganhou regular, porque você teve alguns desvios, e do outro você ganhou boa, que você teve poucos desvios. Eu falei para vocês que a maioria eu tenho aqui, ó, entre esses dois, 120 e 160, 120 e 160. Em que lugar eu quero vocês? Eu quero vocês aqui, entre bom e excelente. Entre 160 e 180. Entre 160 e 200. Eu não quero mais vocês aqui. Entre esses dois, eu quero vocês aqui.
Eu não quero mais aqui. A maioria fica aqui. Regular e bom, regular e bom. Por quê? Por que vem o 980, o 960? Porque fica aqui, ó, nesse limbo aqui. Não dá. Tem que cuidar da competência 1. E é na hora de passar limpo, às vezes, que acontece o erro. Não é verdade? Então, cuidado. Para ganhar 200 pontos, tem que ser excelente. No máximo, 2 desvios. É o que você pode cometer. Eu acredito que eles estão com tolerância zero. Por quê? Quem ganhou 980 tinha erro. Um corretor deu poucos desvios e o outro deu 200. 2 desvios gramaticais. E ganhou 980. Quem ganhou nota 1000 não tinha erro nenhum. Por isso que eu falo que foi zero, tolerância zero. Não tinha erro nenhum de ortografia, não tinha erro de gramática, não tinha erro nenhum. Principalmente se é na estrutura sintática. Não tinha erro. Se não me engano, tinha uma redação que tinha um erro de acentuação, que tirou nota 1000, mas o restante não tinha. Então, eu preciso que vocês prestem muita atenção nessa competência. Muita. Quando eu pego a redação e pinto ela de vermelho, não é à toa, gente. Não é à toa. Por favor, prestem atenção. Deixa eu tirar esse negocinho daqui. Prestem atenção nessa competência. Alguma dúvida nessa correção, nessa avaliação? É que quando eu corrijo de vocês, é só uma correção, né? Sou sozinha. Então, você vai ganhar seco. 40, 80, 120, 160 ou 200. Ou 2, né? Eu dou 2 pontos. Porque a redação é de 0 a 10. Mas é a mesma, 0,40, 0,80, 1,20, 1,60 e 2 pontos. Mas é a mesma forma que eu faço para te dar a sua nota da competência 1. Alguma dúvida? Por Tranquilo, favor, tranquilo, né? Mas é chatinho, porque é a que mais tem que cuidar. É a que mais tem que cuidar. E eu sou chata com essa competência também, porque eu sei que essa é a que vai te pegar pelo calcanhar ali, tá? Então, vamos lá. Competência 2. Essa não é tão chata por ser tão exigente. Ela é chata porque ela é longa. Ela é muito extensa. Ela tem 3 partes. Essa ela pega por ser muito longa. Compreender a proposta de redação, aplicar conceito das várias áreas do conhecimento e desenvolver o tema e dentro dos limites estruturais do texto dissertativo e argumentativo em prosa. Então, você tem aí 3 obrigações dentro de uma única competência para ganhar os 200 pontos. Então, olha só. Primeiro, você tem que entender a proposta. Primeira coisa. Segundo, tem que aplicar conceito de outra área. E tem que ser uma dissertação argumentativa. Você tem que entender o que é uma dissertação, isso vocês sabem, eu não tenho problema. Compreender a proposta, a maioria já sabe, porque a gente faz isso desde o 9º ano, trabalhando o assunto, tema, fazendo tese. Quem está aqui sabe fazer isso, né? A minha única preocupação, aplicar conceito de outra área do conhecimento. Isso você precisa fazer. O que você vai trazer de outra área do conhecimento para colocar para ganhar a nota da competência 2? Então, você precisa fazer isso, senão você não ganha. É isso, tá? Então, o que tira a sua nota nessa competência? Deixa eu tirar isso aqui. Isso. Cópia dos textos motivadores. Por quê? Se você não traz outra área do conhecimento, se você só copia, você vai perder nota. Argumentação limitada, a paráfrase dos textos motivadores. Então, eu peguei muito no pé de vocês quanto a isso esse ano. Eu olho o texto motivador e coloco ali no meu texto. Que outra área do conhecimento você trouxe? Nenhuma, né?
Parágrafo predominantemente expositivo. Eu só coloco o que eu li ali no texto, sobre o texto, eu não argumento. Então, isso não é uma dissertação argumentativa, é uma dissertação expositiva. Você não está sabendo o gênero textual solicitado. E expor é uma coisa, argumentar é outra. Pode falar. É aí que entra, tipo, as citações, os de obras literárias. Exatamente. É por isso que você precisa apresentar a sua opinião e dizer por que você tem essa opinião. Amparar com outras pessoas. Tem que trazer para mostrar por que você tem esse posicionamento e justificar. E isso é argumentar. Ausência de um dos parágrafos dissertativos. Se você não conclui, professora, mas não deu tempo. Tudo bem, mas faltou. A conclusão faz parte, é um dos parágrafos dissertativos. Morreu, já era, não é uma dissertação. Marcas de outros tipos textuais. O que é isso? É você colocar lá uma assinatura, por exemplo. Que gênero que tem assinatura? Carta de diplomacia. Carta. Se você coloca local e data, se você coloca... Vou dificultar, né? Se você dentro do texto coloca uma palavra, você. É importante que você, nesse último texto teve gente que fez isso, conversou com o leitor. Conversa com o leitor é característica de crônica. É importante que você se lembre, acaba com o texto. Não é mais dissertação argumentativa. Então, isso é marca de outro gênero textual. Informação tangencial ao tema. Você tangencia o tema, você não fala exatamente sobre aquele tema que você tem que falar. Se você tinha que falar sobre aquele texto completo, eu coloquei um texto essa semana sobre mobilidade urbana. Só que eu não pedi sobre mobilidade urbana com essas palavras. Eu pedi sobre acesso às cidades, coloquei outras palavras totalmente diferentes. Por quê? Porque eu vou testar isso. Se você não vai tangenciar o tema, se você não vai se esquecer das palavras do tema, para testar exatamente isso. Se você não vai fugir do tema que eu pedi. Porque tem gente que vai ler e vai falar, mobilidade urbana, e só vai falar de mobilidade urbana, não vai falar das palavras que eu pedi no tema. Eu coloco isso, que é para testar se vocês estão lembrando de todas essas minhas orientações. E são orientações que o Enem cobra. Pode falar. Tipo assim, então nessa competência, se eu usar sinônimos para o tema principal, tipo assim, consumismo. Tipo, se eu usar, agora não vem na cabeça, mas se eu usar sinônimos, é aí que entra a nota? Não, tipo, é assim. Tá repetindo toda hora saúde, violência. Não. Você pode usar, você deve usar sinônimos, mas você não pode deixar de fazer referência ao tema. Por exemplo, você tinha que falar da persistência da violência contra a mulher. E aí você só fala da violência contra a mulher. Você esquece de falar que ela persiste até hoje, né? Redundante, mas que ela persiste. Entendeu? Você só fala da violência, que ela existe, que ela acontece, que ela isso, que ela aquilo. Você falou da violência, mas você não falou da persistência. E a persistência fazia parte do tema. Você simplesmente não falou e não usou nenhum sinônimo para persistência. Você simplesmente esqueceu da persistência. Você anulou do seu texto a persistência. Em nenhum momento você usou persistência e nenhum sinônimo. Aí você tangenciou. Entendeu? Agora, qual é a minha sugestão? Que você use a palavra do tema na introdução, usa persistência na introdução e depois você usa todos os sinônimos possíveis no restante do texto.
para não ficar repetitivo. E lá na conclusão, retoma a palavra do tema que você usou na introdução. Porque aí você faz aquele link da introdução com a conclusão. Fica perfeito. Não precisa ter medo, tá? Agora, não falar de uma parte do tema é que é o tangenciamento. Tá? Cuidado. Eu estou pedindo, dessa vez, acesso às cidades, uma coisa assim. É o acesso às cidades. Então, cuidado com a forma como eu pedi. Não é simplesmente a mobilidade urbana. É um jeitinho diferente de falar da mobilidade. Fala, Larissa. Ai, Pro, eu tenho uma dúvida em relação a tangenciamento também. Que, tipo assim, por exemplo, numa proposta que você deu, acho que semana retrasada, acho que era solidariedade em tempos de crise. Aí, tipo, esse é o tema. Só que aí nos textos motivadores eram todos sobre coronavírus. Aí, tipo, a pandemia atual, né, tipo, de coronavírus, tem que estar necessariamente no meu texto ou eu posso só citar, assim, um parágrafo de argumentação, porque, tipo, estava nos textos motivadores, então tem um pouco a ver. Isso, se você fizer a referência em um dos seus textos, já está ótimo. Porque está falando em tempos de crise. Essa é uma crise que nós estamos vivendo. Agora, se ele falasse na época do coronavírus, aí você teria que falar do coronavírus. Ah, entendi. Entendeu? Então aí fica facultativo. Exatamente. Tipo, só uma hora e tudo bem. E tudo bem. Porque essa é a principal crise que nós estamos vivendo, mas ele está falando de crise, das crises. Então, essa é uma, pode ter tido outra, você pode fazer referência a várias crises. É uma crise. Se você fizer referência ao corona, é ótimo, porque está no texto motivador, você faz a referência, fica bonitinho, faz aquele link. Perfeito. Agora, não é obrigatório, você não tem, principalmente no Enem. Agora, na FUVEST, eles gostam muito que você faça esse link com o texto de apoio, tá? Eles gostam, eles fazem, às vezes eles até pedem que você faça referência aos textos de apoio, tem que ler muito bem a proposta, tá? Porque eles pedem, faça referência, observe os textos de apoio, cite partes do texto de apoio, já teve proposta até assim. Então, tudo depende muito da proposta, mas tudo você tem que observar o tema, as palavras do tema. Se ele falou de crise, você fale de crise. Se falou de coronavírus, aí você fale de coronavírus. Então, é o tema que vai te dar o comando, é ele que vai te dar o norte, tá? Ah, entendi, Pro. Muito obrigada. Nada. Mais alguma dúvida, gente? Então, vamos lá. Informação tangencial, repertório sociocultural não fundamentado. O que é isso? Então eu tenho que colocar alguma coisa no texto. Beleza, professora. Tudo bem. Aí coloca qualquer coisa, né? Eu vou colocar Thomas Hobbes em tudo que eu fizer, então, agora. Faltou relacionar o argumento. Eu vou colocar o homem ao lobo do homem. Mas não tem nada a ver. E aí? Então, tudo bem, você vai colocar, mas você tem que relacionar. Aquilo tem que estar relacionado ao seu texto. Você tem que me mostrar que o tema, o seu texto e aquela citação, elas se casam, elas têm um relacionamento, elas têm fundamento. Tá? Então, você tem que colocar naquele parágrafo um tópico frasal sobre o que você vai falar, a sua citação e o último período, ou os 2 últimos períodos, a análise desses 2 primeiros. Por que você falou aquilo no tópico frasal e por que aquela citação tem a ver com aquele tópico frasal. Então, essas 3 partes aí, elas têm que fazer sentido. Tá? Então, é isso que você tem que fazer, tem que estar relacionado ao argumento. Repertório sociocultural não pertinente ao tema. Então, não adianta você colocar uma coisa nada a ver. Eu citei, tá lá. Por que a senhora não considerou? Porque não tinha nada a ver com o tema. Se não foi considerado, é por isso.
Muito bem. E como que é o nível de performance? Como que eles avaliam, né? Tira 0 e está no nível 0 o candidato que foge ao tema e ou não atende ao tipo textual. Se o bonito faz uma carta, ele tira 0. Ou se ele faz uma dissertação, mas ele foge do tema, ele tira 0. Tá? Então, essa é a única competência que vai zerar o texto do candidato. Por isso que eu falo que essa competência também é uma das mais difíceis, porque ela pode zerar o seu texto. Então, cuidado. Fugir ao tema, ou se você fizer outro gênero, é 0. Tira 40 pontos. Se tangenciar o tema, ou apresentar traços constantes. O que é isso? Em várias partes, né? De outros tipos textuais. Ou apenas uma parte do texto. Ou se você tiver lá só a introdução, ou se você tiver só o desenvolvimento, ou se você tiver só a conclusão do seu texto. É muito difícil, né? É mais fácil se você tiver só a introdução do texto. Aí você ganha 40 pontos. Tá? Ou se você tiver o texto inteiro, mas ele tangenciado. Aí você ganha 40. É muito raro eu encontrar essas duas partes aqui, tá? 80 pontos. Abordagem completa do tema e apenas duas partes do texto, introdução e desenvolvimento. Faltou a conclusão. Então, se faltar a conclusão, ganha 80 pontos na competência 2. Ou pelo menos duas partes embrionárias. O que é isso, embrionário? Começado, né? Ali mal desenvolvido, não deu tempo de terminar, então é isso, tá aí. Texto composto por um aglomerado de palavras, mas possível reconhecer o tipo textual exigido. Sabe o que é isso? Eu já vi um texto assim, né? Vou dizer nem onde, nem como, mas enfim. Eu já vi. Esse aglomerado de palavras, geralmente é daquelas pessoas que estão aprendendo a língua portuguesa. Eles colocam as palavras e vão escrevendo e as frases ficam sobrepostas, então não, parece uma dissertação, parece um texto de opinião, tá? E ou muitos trechos de cópias dos textos motivadores. Geralmente eu dou 80 pontos quando tem esse aqui, ó. Certo? Aí vai no nível 2. 80 pontos. Cópias, muitos trechos de cópias de textos motivadores. 80 pontos. E aí vem a parte que cabe na maioria dos meus alunos e candidatos. 120, 160 e 200. Qual foi a sua nota no último Enem? Nesse nível 2, nessa competência 2. Dá uma olhadinha aí na sua redação. 120, 140 também? Olha aí. Ficou entre os dois. 120, abordagem completa, 3 partes do texto, repertório baseado nos textos motivadores. Aqui é o meu sofrimento. Porque se um corretor te deu 120, é porque ele achou que a sua argumentação ficou baseada só nos textos motivadores. Você não apresentou nada de novo para ele. Fala, Carla. Quer perguntar? Tipo, é que nos meus 2 anos, a competência eu atingi 70% e falou assim, ó, o participante desenvolveu o tema por meio da argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo, com proposição, argumentação e conclusão, embora ainda possa apresentar alguns problemas no desenvolvimento de ideias. O tema em seu texto é bem desenvolvido, com certa distância do senso comum, demonstrando bom domínio do tipo textual exigido. O que isso significa? Que você está bem, mas poderia ser melhor. Mas, tipo, onde que tá o erro nisso? Porque ele falou assim, embora apresente alguns problemas no desenvolvimento das ideias. Isso, que o seu texto está mediano.
seria tipo... Mas é pouca argumentação sua, 9. Seria tipo a falta de Falta citação, de... falta de repertório. falta de repertório. Entendi. Quanto que você tirou? 140? Isso. Falta de repertório só. Que você faz bem o texto. Que você sabe o que você está fazendo, mas você ficou baseada só no texto de apoio. E não é mentira, né? Aí, olha só. Eu sabia que era... Exatamente. Democratização. Exatamente. Exatamente. Olha só. 120, repertório não legitimado, né? Que não tem... ficou só naquilo que estava ali. Ou repertório legitimado, mas não pertinente ao tema, que pode até ter colocado alguma citação, né, colocado citação de alguém, mas que não era pertinente àquele tema. Tem gente que erra, né, coloca e não está relacionado àquele tema. Mas geralmente ganha 120 quem fica no senso comum, fica baseado ali só no texto de apoio, como eu acabei de falar para a Carla. 160. Abordagem completa, 3 partes do texto, os 2 aqui, né, os 3 já tem as partes do texto certinhas. Repertório legitimado, que é aquele repertório bom, né, que é um repertório dele já. E pertinente ao tema, mas uso improdutivo. Aqui ganha 160, porque ainda falta ser mais pessoal, ser mais do próprio dono do texto, né, dele. E 200 pontos é perfeito. Abordagem completa, as 3 partes do tema, repertório legitimado e pertinente ao tema e com uso produtivo. 5, né, nível 5, 200 pontos. Então, você precisa colocar outras informações que não estão no texto de apoio. Essa é a diferença do nível 4 para o nível 5. Do 3 e do 4, né, para o nível 5. Então, você precisa mudar isso para poder sair desse senso comum. O 3 e o 4 significa que você está no senso comum, que você não está escrevendo fora do texto de apoio. Você está colocando só o que está no texto de apoio. Ou você está colocando algo de fora, mas que não está casando muito bem com o tema. Tem que ser melhor explicado, melhor analisado. E no nível 5 está perfeito. Quem tirou aí no nível 5 está tudo certinho, está tudo perfeito, está casado com o tema, está bonito. Mais alguma dúvida? Dessa competência 2? Nossa, já é 11h20. Eu achei que ia dar tempo da gente falar das 5 competências hoje. Acho que não. Mais alguma dúvida? Não? Competência 3. Selecionar, relacionar, aqui são vários verbinhos, né? Organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos. Para quê? Miriam, você pode salvar isso no sistema? Sim, vou salvar tudo. Vou salvar e vou colocar lá no Sysflame, tá? Para quem depois quiser. E aí a gente vai continuar semana que vem, porque vai dar tempo de eu falar da competência 3 e depois eu vou... Semana que vem eu termino a 4 e 5. Eu não vou correr para falar mal falado, né? Que não adianta a gente falar correndo. Aí semana que vem eu termino, tá? Olha só. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. São 4 verbos muito importantes. Porque selecionar é você escolher, né? Você vai selecionar dentro do seu leque de conhecimentos. Você seleciona, eu quero esse, esse, esse. E aí você relaciona isso que você conhece. Você vai pegar 4 e vai relacionar esses 4. E aí você vai organizar. Esse eu vou pôr primeiro, esse depois. E aí você vai interpretar informações, fatos, opiniões
e argumentos para defender um ponto de vista. Esse ponto de vista é a tese que eu ensino vocês a fazerem, ó, desde lá do 9º ano, desde que vocês nem entendiam direito o que estavam fazendo. Essa tese vai em que parte do texto? Primeiro parágrafo. Exatamente. No primeiro parágrafo. Então, você tem que pensar no texto inteiro, porque você tem que selecionar, relacionar, organizar argumentos para defender essa tese. Essa tese você tem que criar no momento que você entender o tema. Você tem que ler a proposta, você tem que entender a proposta, você tem que pensar numa tese e você tem que pensar nesses argumentos. É um exercício completo. Não dá para pegar uma proposta de redação e simplesmente ir lá e fazendo na louca aquele texto. Você tem que organizar tudo muito bem. Tem que parar, pensar, tem que fazer uma tempestade de ideias, colocar aquilo no papel, organizar todos os seus pensamentos. É o que a Carla falou agorinha, eu não sabia nada daquilo e fiz o texto. Como é que faz? Organizando os pensamentos, lendo o texto de apoio e sai o texto. E tira nota boa. Não foi a melhor? Não foi a que você queria? Tudo bem, mas você estava treinando. Agora é a hora de lapidar essa técnica que você tem e colocar e inserir conhecimento, porque é o conhecimento que você está adquirindo agora, para tirar uma nota maior ainda. E vai conseguir. Como que eu vou colocar os meus melhores argumentos para defender esse ponto de vista? É isso que você tem que pensar. O que eles vão cobrar nessa competência 3? A ausência de ponto de vista explícito. Então, se você não tem ponto de vista, já perde ponto aqui. Tem que ter um ponto de vista, você tem que fazer uma tese. É o primeiro exercício que eu faço com vocês. Assunto, tema e tese. Vocês se lembram disso? Eu fiz isso exaustivamente com vocês, porque eu sei que eles vão cobrar. Falha na elaboração da tese. Então, se você não sabe elaborar uma boa tese, morre aí o seu texto. Argumentação inconsistente ou superficial. Ambiguidade, né? Se você fica sem saber ou fica dando duplo sentido, não dá certo. Você tem que ser firme. Tese é o seu ponto de vista. O meu ponto de vista é esse. Eu vou defender isso. Então, você tem que ser firme. Não pode ser ambíguo. Redundância, repetição de ideias. Aí, o parágrafo diz isso e o outro parágrafo diz a mesma coisa. Como assim? Peraí, eu já li isso. Eu estou lendo a redação e falo, peraí, é a mesma coisa do parágrafo anterior? É um parágrafo só, o texto inteiro. Eu já fiz isso, já li isso. Ideias confusas, ausência de paralelismo, ou seja, falha na correlação de ideias, né? Tem que estar tudo relacionado, ou contínuo, informações equivocadamente generalizadas. Então, você ficar só falando que todo mundo isso, todas as pessoas, que as pessoas, que todos são, né? Falha no projeto do texto. Então, organizar aqui nessa competência 3 é o seu projeto de texto. Como que você pensa o seu texto? O corretor, ele tem a habilidade de ver se você organizou esse texto ou não. Quantas vezes eu entreguei texto para o aluno e falei assim, você teve dificuldade para fazer tal parte, não foi? Eu falei, ai, professora, é porque eu fiz correndo e aí eu não... Na hora, o aluno se entrega. E a gente percebe. Claro que no Enem, daquele tamanho, ninguém vai fazer isso. Mas o corretor, ele percebe na hora que ele está lendo o texto que aquele texto não foi preparado, que ele não foi elaborado, que ele não foi planejado. Então, um bom projeto de texto é muito importante. Argumento não condizente com a tese. Você diz uma coisa e defende outra. Isso é batata que o texto não foi planejado. Você não pensou. Fez em 10 minutos o texto.
E o uso de clichês, né? Devemos salvar o planeta. Aquela coisa de devemos salvar o planeta. Como que é a frase das misses lá? Devemos salvar o mundo? Não. Tem uma frasezinha que as misses dizem, né? Aquelas frases clichês. Não dá. Tá? Então, deixa isso de fora do seu texto, porque minha casa, minha vida tem que estar de fora. Deixa para lá essas coisas, porque isso aí todo mundo conhece. E numa prova como o Enem, como a FUVEST, que são provas que têm muitos candidatos, essas frases prontas, muita gente usa. Principalmente quem não tem argumento, quem não tem vocabulário, quem não tem conhecimento, vocês não precisam usar, tá? Alguma dúvida até aí? Não? Então, como que é a performance? Peguem a performance de vocês aí para analisarem, tá? Tira 0 quem tangencia o tema, tira 0 nessa competência, tá? Ou o texto é sem direção, sem rumo, né? Aquele texto que não vai para canto nenhum, não fala nada, não tem argumento nenhum, né? Tira 40 pontos se ele tem tudo isso, né? Se tangencia, mas ele tem uma direção ou uma abordagem do tema com uma direção. Tá? Ele tem uma direçãozinha ali, ele fala alguma coisa, tá? E ele aborda o tema de um jeito meio tosco, vamos dizer assim, né? Mas ele está tangenciando. Ele está falando, mas ele está falando metade, está falando mais ou menos. Então ele tira 40 pontos. O texto inteiro, tá, gente? Ele fala o texto inteiro, mas ele fala pelas metades. Então é 40 pontos. 80 pontos. Sem projeto de texto, informações, fatos e opiniões sem desenvolvimento. Ele simplesmente joga tudo ali. Ele simplesmente vai jogando tudo ali. Esse aqui é o nível 2. Eu não tenho alunos nesses níveis. Tá? É muito raro eu encontrar aluno aqui. Agora, a partir daqui, eu já tenho alguns. Então, vamos lá. E vocês? 120, 160 e 200. Projeto de texto com muitas falhas. Informações, fatos e opiniões desenvolvidos em algumas partes do texto, nível 3. Alguns eu tenho aqui. A maioria, no nível 3, eu tenho aqui e aqui. Projeto de texto com poucas falhas. Informações, fatos e opiniões desenvolvidas na maior parte do texto. Aqui, indícios de autoria. Olha que bonitinho, tá? Ele dá indícios de que é tudo dele. Ele não ficou baseado só no texto de apoio. De novo, texto de apoio. Tá? 200 pontos. Projeto de texto estratégico. Então, olha, o corretor, ele vai ver que o candidato faz um texto circular, que ele começa o texto com uma tese, que ele tem uma tese, que ele argumenta defendendo aquela tese, que ele tem uma proposta de intervenção que retoma aqueles argumentos, que ele fecha o texto retomando a tese. Tudo isso o corretor observa. Quando eu falo para vocês que a estratégia do seu texto ela é percebida pelo corretor, é nesse momento que eu quero que vocês vejam bem. Essa palavrinha aqui, ó, redação não é improviso, redação é estratégia. Porque o corretor vai perceber a sua estratégia. Se você começa o texto e tem uma frase lá em cima, que você fecha esse texto com a mesma frase, que você retoma a sua tese lá na conclusão, você fecha com a sua tese ou alguma coisa assim, o corretor percebe. Ele vai falar, o cara pensou nesse texto. Chega a me arrepia. É sério, porque ele vai perceber e ele vai querer te dar a nota máxima, porque ele lê tanta porcaria. Gente, vocês não têm noção.
Quando ele vê isso, ele fala, gente, isso é bonito, é lindo, o cara pensou. Informações, fatos e opiniões desenvolvidos em todo o texto. Você tem a autoria do seu texto. Gente, se você esquecer o texto de apoio, se você não colocar nada do texto de apoio, tá? Se você fizer referência, como eu falei para a Larissa na competência anterior, tá falando de crise, tá falando do coronavírus, e você fizer referência ao coronavírus sem copiar nada, nenhuma informação, o cara vai te dar a autoria do seu texto. Ele vai te dar nível 5. Se você quer a autoria do seu texto, não copie nada do texto de apoio. Ele é apoio. Ele não é a sustentação. Ele é só para te dar uma direção. Coloque tudo do seu conhecimento. E aí você vai ter o nível 5 aqui. Como é que vocês foram? Como é que vocês querem ser? Como vocês querem, eu também quero. Quero todo mundo tirando 200 em todas as competências. Alguma dúvida? Querem comentar alguma coisa? Sim? Não? Por quê? Todo mundo quieto? Todo mundo dormiu aí? Todo mundo sumiu? Não, Pro, tá tranquilo. Calma, tá tranquilo? Todo mundo assustado? Tô assustando muito vocês. Tô triste aqui. Por que triste aí? Porque vai demorar pra chegar em 200. Não vai não, senhora. Imagina. Não vai não. Vai ser mais rápido do que você imagina. Fala, Carla. 120, Miriam. 120? Olha aí. Ficou... Mas por quê? Porque ficou no texto de apoio, Carla. Porque ficou no texto de apoio. Foi improviso. Exatamente. Tem que sair do texto de apoio para ganhar essa autoria aqui, ó. Se não fizer isso, não ganha. Não adianta. Gente, mas eu que escrevi. Isso aqui é autoria maior que essa, gente. Vamos trabalhar nisso. Vai dar certo. Tem que inserir, tem muita gente que fala assim, mas não precisa. Precisa. Tá aqui, ó. Precisa. Vamos trabalhar nisso que vai dar certo. Beleza? Vamos adiante. Dá tempo de mais um? Dá. Vamos lá. Cadê? Competência 4. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Essa daqui é fácil. Fácil, né? Mais ou menos fácil. Vamos lá. O que eles cobram? Mecanismo linguístico é a construção das frases, é a construção da coesão, da coerência, né? Então, quando a gente dá a nota, a gente faz um casadinho. O corretor corrige assim. Eu corrijo, por exemplo, a competência 5 primeiro, a gente lê o texto, eu dou a primeira nota da competência 5, que tá ali fácil, né? Você acabou de ler o texto, a 5 já fecha e dá nota. Aí depois, dá junto a nota da competência 1 e 4. Essa. Por quê? Porque a competência 1 é norma culta. E a competência 4 é coesão e coerência. E a construção de frase, repetição de palavras, vocês vão ver. As duas, elas têm a ver. E as duas sempre estão equilibradas. Uma puxa a outra. Se uma é boa, a outra é boa. Se uma é ruim, a outra é ruim. Porque as duas estão relacionadas. As duas têm referências na língua portuguesa. Na escrita. Então, as duas estão casadinhas. E depois eu fecho a 2 e a 3. Então, você vai ver que isso está relacionado. Tá? Falha na referenciação, escolha inadequada do termo ou retomada ou antecipação. Então, este, esse, deste, né? Aquele. Falha na sequenciação, escolha do conectivo errado,
Então, essa, né? Conjunção ou preposição, aquele conectivo de conclusão, errado, portanto, contudo, parágrafo longo, aí aqui vem aquela paragrafação que eu sempre cobro, fazer parágrafos semelhantes ou a introdução e a conclusão semelhantes e os argumentos entre si semelhantes. Período longo, nossa, como eu cobro período. Eu ainda tenho alunos no terceiro ano, na turma de vocês, fazendo período, parágrafo com um único período. Eu cobro isso há muito tempo. Tá aqui, ó, tá perdendo nota aqui. Repetição excessiva das mesmas palavras, conectivos ou expressões, por conta de cada vez mais. Que outras palavras? Agora fogem todas, né? Mas são conectivos repetidos. Que, ou então só sabe usar isso, dessa. Marca explícita de pessoalidade, né? Então, seu, sua, você, conversa com o leitor, que aí já erra aqui e erra lá na competência 2, e aí já ferra tudo. Pouca relação coesiva no nível intrafrasal ou interfrasal. O que é isso? É a falta do conectivo entre as frases e entre os parágrafos. A gente já viu isso na aula de coesão, né? Então você tem que usar os conectivos entre as frases e entre os parágrafos. Toda frase tem que ter. Gente, é pegar uma redação nota 1000, a gente fez isso, né? E grifar lá todas as frases, começo de todas as frases tem um conectivo, todo começo de parágrafo tem um conectivo. É fatal. Pouca relação coesiva no nível interparagrafal, então entre os parágrafos, isso vai tirar nota. Não tem jeito. Tem que ter essa coesão. Alguma dúvida dali? Não? Tá. Então vamos lá. Como é que fica isso? Faço aqui para... Tira 0, né? Nível. Palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto. Então, é aquele texto de frases, geralmente textos de estrangeiro, tá? Que não tem conectivo, que não tem preposição, que não tem artigo, mostra ausência de articulação. Tá? É texto de estrangeiro, já vi. Então, não tenho aluno assim. 40 pontos. Presença rara de elemento coesivo, inter e ou intraparágrafos, intraparágrafos e ou excessivas repetições e ou excessivas inadequações. É raro também eu ter aluno assim, tá? 80 pontos. Presença pontual de elementos coesivos. Aqui eu já tenho alunos assim. Essa competência eu tenho alunos no nível bem preocupante, tá? Inter e ou intraparágrafos e ou muitas repetições. Por quê? Porque eu tenho isso aqui, ó, muitas repetições. Eu não sei se é preguiça, eu não sei se é falta de vontade de pesquisar, eu não sei se é porque não sabe mesmo. E ou muitas inadequações. Tem gente que até hoje usa contudo na conclusão. E eu falei, já escrevi, já mandei, mas não tem jeito. Textos em forma de monobloco não excederão este nível. O que é isso? É aquele parágrafo que tem um único período. Olha o perigo. Quando eu falo que é para fazer no mínimo 3 períodos, 3 frases num parágrafo, é por causa disso aqui, ó. Não vai passar do nível 2.
vai ganhar 80 pontos. Eu não dou 80, eu dou um pouco mais. Mas eu dou 120. Mas no Enem não passa do nível 2. Porque o texto é em forma de monobloco. Só tem um período no parágrafo. É sério. É muito sério. Miriam, tipo, Falar. eu tava vendo uma redação nota 1000 e eu não sei como a pessoa conseguiu fazer isso, só que, tipo, ela fez a maioria, se não todos, quer ver, ó, o primeiro parágrafo dela, ela fez só 2 períodos, tipo, no primeiro ela fez uma citação, no segundo ela colocou, tipo, uma conclusão junto com a explicação. Junto com uma retomada do que ela tinha acabado de dizer no primeiro período. Acontece. É porque ela usou uma pontuação muito eficaz. Essa é a justificativa dos corretores. Ah, entendi. Entendeu? A pontuação dela está muito eficaz e aí ela não precisou do ponto para fazer os 3 períodos. Mas é bem difícil fazer isso. Por isso que né? É muito arriscado, Carla. Eu prefiro que você faça os 3 e tenha a segurança de fazer isso e fique tranquila, do que você colocar a citação e tentar fazer a explicação e a conclusão num período único longo, entendeu? E trabalhar a pontuação em cima disso. É muito mais difícil eu te ensinar essa pontuação do que você colocar um ponto e fazer outro período. É muito mais fácil, menos complexo do que isso. Você corre menos risco, né? Do que fazer. Eu já vi. Acho até muito arriscado. Acho feio, né? Acho bem feio. Acho que fica longo o período, fica cansativo o período. Acho bem complicado. Eles criticam, porque eles falam aqui, né? Texto em forma de monobloco. Mas, se o corretor aceitou, a gente vai... melhor ter 3 períodos, ou esses 2 períodos, se souber fazer, ou 4. Tipo, quando o meu terceiro período tá muito longo e eu ainda preciso colocar Pode fazer mais de 3, pode fazer. Aí, mais você pode fazer quantos você quiser. Só não faça muito pequenos, para não ficar aquelas frases sem sentido. Mas se você precisar de mais, não tem problema nenhum. Ok. Entendeu? Eu acho muito arriscado. Eu já vi sim. Até acho, é uma crítica que eu faço e fiz, porque ficam muito extensos, né? Ficam muito longos e cansativos. Mas aparecem por aí de vez em quando. Mais alguém? Então vamos lá. Os nossos níveis, né? Dos meus alunos aqui, ó, 120, 160 e 200. Qual é o seu? Dá uma olhadinha aí. 120, regular, né? Tem muita gente no regular. Presença regular de elementos coesivos. Então, esse aqui tem muita gente assim. Inter ou intra parágrafos. E ou algumas repetições. Então, tem gente que ainda tem algumas repetições, algumas inadequações. Isso é comum acontecer para quem ainda está treinando. Eu tenho muita gente no segundo ano assim, né? Normal. 160, presença constante, aqui eu já acho bonito, né? Poucas repetições, olha que legal, e poucas inadequações. O ideal seria estar aqui. 200 pontos, presença constante de elementos coesivos, raras ou ausentes repetições e sem inadequações. Então, para você ganhar no nível 5, tem que ser sem inadequações. Você pode até repetir. Rara. O que é isso, raro? Você pode repetir uma vez. Quando eu for corrigir seu texto, eu não vou deixar você repetir nenhuma, porque eu sou sua professora. Eu estou ali para te cobrar. Eu não estou ali para te avaliar uma redação. Eu estou te ensinando. Então, se eu perceber que você repetiu, eu vou cobrar e vou tirar sua nota. Porque só o cara lá que vai te corrigir uma vez na vida é que vai deixar passar, porque ele pode deixar rara, né, repetição.
Eu não. Mas sem inadequações, ó. Então, errado eu não posso deixar. De jeito nenhum. Então, para você tirar 200 pontos, tem que estar sem inadequações e sem repetições. Tenta não repetir. Você tem uma folha de conectivos. Faz a redação com essa folha do lado. Procura, pega ali do lado. Faz o exercício toda semana. Quanto mais você usar, mais fácil de memorizar e colocar no seu texto. Beleza? Que horas agora? A gente vai ter que encerrar. Alguma dúvida, gente? Até aí? Não? Nada? Me digam. Vou deixar a competência 5 para a semana que vem, porque não dá tempo da gente começar e terminar. Tá certo? Semana que vem eu falo da competência 5 e aí a gente produz em sala, tá bom? Só a 5 não atrapalha vocês escreverem, né? Mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? E aí eu falo também da FUVEST. Tá bom, Larissa? E eu já vou preparar o material da FUVEST, se mais alguém quiser, eu disponibilizo. Acho que tem, não sei se tem mais alguém que vai precisar. Ai, obrigada, Pro. De nada. Ô, Miriam, você não vai Fale. fazer da UEM também? Da UEM? É, A UEM já falou alguma coisa do vestibular deles? A FUVEST eu sei que já anunciou, né? A UEM, tipo, do vestibular de inverno, eles cancelaram. É, isso eu vi. Vai ser o ano que vem, só que do passe, sei lá o que eles vão fazer. Não falaram nada, né? É. Ah, não, da UEM eu tô esperando eles falarem alguma coisa pra gente ver material, edital, tipo, alguma já coisa assim. tem já disponibilizado. Acho que inclusive deve ser o do ano passado, mas não vai mudar muita coisa. E se mudar, eles provavelmente vão reduzir, né? Também acho. Não vão implementar. Mas, tipo, é os de sempre: artigo de opinião, carta aberta, carta de solicitação, carta do leitor, relato e resposta argumentativa. Tá, vamos preparar assim. Eu vou preparar primeiro da FUVEST e aí depois eu dou uma olhadinha no da UEM. Uhum. Que é bastante, né, da UEM, e acho que vai ser só pro comecinho do ano. É, eu acho também que eles vão colocar, porque normalmente é no final, né? Então... É, mas eu acho que não vai ter pro final, não. Pode deixar. Vou mexer com isso aí pra gente. Tá bom? Tá. Muito obrigada, Pro. De nada. Gente, então olha só, tem proposta lá no Cisflame, tá? Façam para quarta da semana que vem, uma semaninha para fazer, bem tranquilo, tá? É semana de revisão, então vai mais tranquilo. E é só isso. Não sei que dia que sai nota de vocês e tudo mais, tá? Mais alguma dúvida? Mais alguma solicitação? Eu vou marcar essas duas que vocês me fizeram. Tá de boa, Pro. Muito obrigada. Tranquilo? De nada, gente. Um beijo, boa semana. Tchau, Pro. Obrigada por você. Beijo, também. fiquem com Deus. Deixa eu parar de gravar isso aqui. Cadê o trem? Obrigada, Pro. Boa semana.